cansativo ou não é para você ter que ficar controlando o que vai falar para as pessoas? Sabe aquelas pessoas que você não pode, como o Rafa usou o termo aí, você não pode ser você? Você tem que falar com medo do que vai acontecer. Nós nascemos com uma necessidade de querer agradar o outro. E de acreditar que, de verdade, essa é uma condição para que a gente seja aceito. Seja na sociedade, seja na tua família, seja com os amigos, seja lá onde for e com quem for. E aí o problema é que você começa a conviver de uma forma como se você estivesse dentro de um caminhão blindado. Aonde você não pode se movimentar, falar o que pensa, falar o que quer, falar o que acha. E às vezes nem é... E o que eu quero dizer, gente, é assim, ó, nem é impor o que você quer, mas dizer aquilo que você acha e pensa é algo que a gente começa a ficar preso. Não faz sentido, Rafa? Não é assim que a gente começa, quando a gente começa nesse ciclo, quando começa a entrar nesse ciclo? Li, e eu falo que isso, muitas vezes, né? Já vamos abrir um pouquinho mais as aspas da nossa conversa. Eu falo que muito disso, talvez, em muitas pessoas sintam isso, mas desde a infância, né? Desde a infância. Mas vamos falar de nós adultos, que depois a gente entra mais profundamente nisso daí. Mas é assim, ó, não, mas pode falar, até porque você viu que a gente até comentou, né? Foi até o que eu falei agora, ó. A gente já nasce com essa necessidade. Então, assim, isso já vem. Só que o problema, né? Mas é que isso vem, acaba ficando mais, fica pertinente, né, Rafa? É porque a gente começa, com as reações, a gente começa a validar isso, como se esse comportamento fosse algo positivo. Mas continua aí, não quero te interromper. E, na verdade, Li, eu vou contar de uma coisinha que vai encaixar muito nisso daí. Eu atendi uma pessoa um dia, e essa pessoa falou para mim que estava preocupada com a filha, que eles são casais separados, e que a menina, tão novinha, já estava agradando ele e agradando a mãe. E ela não falava nada para machucar o pai e nada para machucar a mãe. Aí eu fiquei interiorizando aquilo, fiquei refletindo sobre aquilo, fiquei pensando o seguinte. Eu falei, como vai crescer essa criança? Né? Que tipo de adulto ela vai se tornar? De adolescente ela vai se tornar? Que tipo de adulto ela vai ser? Ela vai ser uma agradadora nata. Ela não vai conseguir expressar as coisas da maneira como ela gostaria. Porque ela vai estar sempre buscando algo confortável para as pessoas, não para ela. Né? E aqui o que a gente está falando também, você tem que tentar tomar cuidado com as coisas que você fala, nesse sentido. Muitas vezes, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso trabalho, dentro da vida social que a gente convive, nós não conseguimos expressar o que queremos para as pessoas que estão em nossa volta. Justamente, pode ser, vamos lá, talvez seja por medo da aceitação social, né? Medo de crítica e julgamento. Pode ser, são tantas as coisas que a pessoa, em vez de o ser humano, como ele é feito para expansão, ele entra em retração. Ele entra numa fase, a gente vai falar disso também hoje, vou falar no Café com o Rafa hoje sobre saúde mental, Janeiro Branco. Entra tudo nesse tema também, porque daí as pessoas começam a ficar interiorizadas. Com isso vem depressão, ansiedade, TAG, pensamento acelerado, um monte de coisa, porque não consegue expressar, por medo da opinião dos outros. Mas isso vem atrás, isso são consequências, né? Vem atrás do quê? Insegurança lá atrás, né? Causas, Falta de amor. Causas, né? Vão atrás das causas. As Né? causas. Isso tudo que a gente está falando são tudo consequências, né? Na verdade, o ser humano tem um desafio de entender, gente, o que é causa e consequência. E aí, às vezes, cuida e busca e trata de coisas que são consequências como se fossem causas. E aí eu vou explicar essa diferença aí, já que o Rafa levantou essa questão, até por conta também do Janeiro Branco, como o Rafa mencionou, muito bem mencionado, porque é o seguinte, por que a gente fala tanto do cuidado da saúde mental? Gente, a saúde mental, ela é responsável hoje, aliás, no Brasil, por grande, mas é grande parte. Eu não vou falar agora, porque o último dado que eu pesquisei foi em outubro, então eu não vi agora para ver esses dados, tá? Mas assim, o Brasil é um dos países em maior destaque de suicídio. Você sabia disso, Rafa? Sabia.
O Brasil só perde para os Estados Unidos. O Brasil, eu ia falar, não ia falar posição porque eu não olhei recentemente, tá? A última vez que eu olhei foi em outubro. A gente tá entre os maiores, cara. O Rafa acabou de falar, é o segundo. E aí a questão e a gente não é um povo o brasileiro não é um povo tão acalento, né? Um povo tão carinhoso. O que está acontecendo com o brasileiro, né? O que está acontecendo? E essa questão de a gente ter que ser uma pessoa para poder agradar outra é uma das grandes causas daquilo que você vive como consequência. Então, estou explicando o que é causa e consequência, tá? Às vezes está falando para mim, Lília, eu sofro de ansiedade. A ansiedade não é a causa, gente. A ansiedade é consequência. Eu vou explicar um basiquinho aqui para vocês. Se você está com febre, a febre é consequência, a causa é alguma inflamação que você tem no corpo. Algo está acontecendo. Mas a febre é a consequência. A ansiedade é a mesma coisa. O Rafa falou ontem uma coisa lá no grupo, no The Walking, que é uma realidade enxuta, parece até bordão, né? A turma usa isso, né? Mas é uma verdade, né? Todo excesso esconde uma falta. É isso, né, Rafa, que você falou ontem? Todo excesso esconde uma falta. Foi isso que eu falei. E é verdade. Por quê? Porque às vezes a pessoa que tá, porque eu sou leve, eu tô sorrindo, E essa é uma das coisas que nós, inclusive aqui dentro do Instituto, a gente sempre fala, né, Rafa? Que a gente não vem de vida extraordinária, a gente não vem de vida épica, a gente não vem de vida plena, vida sensacional, vida abundante. A gente não fala sobre isso. A gente fala sobre empoderamento dentro da sua gestão emocional, dentro daquilo que você entende como maturidade emocional, que para mim é o grau mais top que o ser humano pode chegar dentro do emocional. Mas isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com tudo que você vive como consequência, e às vezes o que acontece, até para a gente ser esse índice, que é o segundo, né, Rafa, pelo que você já passou aí para nós. Só perde para os Estados Unidos. Por que isso acontece, gente? Poxa, mas o brasileiro é tão... Porque a gente vive numa constante cobrança. E às vezes não é só do outro, do julgamento do outro, mas é de você para com você mesmo. Mas aí eu vou te falar uma coisa importante, Rafa, que para mim faz total sentido. O ser humano, que foi uma das coisas, acho até que eu falei, não sei se foi no primeiro dia do alto ou se foi ontem. Não lembro, eu sei que eu falo o seguinte, que é uma coisa que eu sempre falo, é de mim, e eu já percebi isso logo que eu comecei a estudar PNL, o mundo do desenvolvimento humano, eu comecei a perceber o seguinte, cara, se você entra num sistema de julgamento, você já começa a entrar perdendo. E o problema é que o ser humano, ao invés de ele sempre buscar o que ele pode fazer para que ele melhore a própria vida, primeiro ele vai julgar o que o outro deixa de fazer. E a minha pergunta para você que está aqui agora é o seguinte, porque isso às vezes é muito, mas muito inconsciente. Não é pouco, não. É muito inconsciente. O ser humano, ele não tem a consciência do quanto ele julga. Ele não tem consciência. Estou errada, Rafa? Não. Li, você falou uma coisa, eu dei até um sorrisinho aqui porque me veio uma lembrança, né? Talvez aconteça com você também no individual, né? Você pegar e ver, e a pessoa está aqui falando para nós, né? Ela está comentando algo de uma pessoa que ela está dando aquele mega conselho para aquela pessoa. Mas na própria vida ela não consegue colocar em prática. É verdade. Ela não aplica. É verdade. Né? Porque o que acontece também, esse fator inverso de que você não consegue falar para as pessoas o que você deseja, você também não consegue aplicar na própria vida. E aí, quando a gente vai falar para essas pessoas, talvez a falta de congruência faz com que eu também não me manifeste muito mais. Gente, uma das maiores matérias que a gente fica tempos e tempos falando na formação. Congruência. Congruência. Como isso pega, né, Rafa? Como pega? O ser humano, se ele entendesse o poder da congruência e da incongruência, cara, a vida dele mudaria completamente. Porque não é assim, Li. Cara, eu consigo falar para as pessoas, não consigo agir para mim. Mas a verdade que você fala para as pessoas não conseguem aplicar na própria vida porque você não tem congruência, você não tem massa para conseguir falar isso. Então, soa como falsidade. Entra como uma coisa vazia. É isso aí. Né? Talvez também seja um dos motivos que as pessoas não consigam se pronunciar. E talvez seja um dos motivos também que elas não consigam sentir a vontade para falar o que pensam.
Porque dentro dela fica assim, se eu falar, as pessoas vão me julgar porque eu também não consigo fazer. É o inconsciente falando novamente. É verdade. O Sorriso perguntou, e o que é congruência? Congruência, Sorriso, é você ser adepto daquilo que você fala na sua vida. É você viver verdadeiramente aquilo que você prega. Entende? É tipo assim, ó. Ah, eu sou uma pessoa que eu trabalho e defendo que a Apple é o melhor celular que tem. Aí eu falo para todo mundo, ai, compra a Apple, compra a Apple. E de repente você veio usando um Samsung. Entende? Isso é incongruente. Então, o que a gente fala sempre é que a pessoa, quando ela pratica algo na vida dela, mas ela não é congruente, ela mesma se pega num ciclo aonde ela não consegue sair mais, ela patina.